Pois bem, as questões, a maioria delas são subjetivas, ou seja, são de marcar. Então, como eu falei, da questão 1 até a questão 6, você consegue resolver a questão só lendo. Tá lendo lá o tema 2. Opa, identifiquei aqui como são denominadas essas regiões. Que regiões? As principais partículas do átomo estão distribuídas em 2 regiões. Quais são elas? Lá na leitura que você estiver fazendo do tema 2, você vai saber que regiões são essas. E aí você vai marcar corretamente. Então é por isso que eu falo, leia atentamente e identifique essas regiões aqui e marque a certa. Eu não vou dizer qual é a resposta, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ler e interpretar isso no livro. Bom, a questão 7 e a questão 8 precisa que vocês lembrem da nossa aula que eu fiz de distribuição eletrônica do elemento químico. Então, eu fiz alguns exemplos em sala de aula. Eu sei que tem muita gente que não estava presente, tem gente que não vai ter isso anotado no caderno porque não tinha o costume de copiar, né? E tem gente que não lembra mesmo como se faz. Então, por isso eu trouxe um exemplo para vocês. Nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do magnésio, tá? É um elemento químico, magnésio. O número atômico do magnésio, que é o Z, é igual a 12. O número atômico, gente, também é o mesmo número de prótons. Se esse elemento químico está estável, está no estado fundamental dele, ou seja, ele não está com excesso de elétrons ou faltando elétrons, ele está no estado fundamental, nós podemos dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, quem eu vou distribuir são os elétrons. Quantos elétrons eu tenho que distribuir? 12 elétrons, tá? Porque ele está no estado fundamental. Aqui não está dizendo que ele perdeu ou ganhou elétrons. Beleza. Aqui são as camadas, tá? As camadas K, L, M, N, O, P, Q. Bom, em cada camada eu tenho uma quantidade X de elétrons que eu posso distribuir. Na camada K, eu tenho aí o subnível S. Na camada L, que é a segunda camada do átomo, eu tenho 2 subníveis, o S e o P. Na camada M, eu tenho 3 subníveis, o S, o P e o D. Na camada N, eu tenho 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Na camada O, de novo, eu tenho 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Na P, eu só tenho 3 subníveis, o S, o P e o D. E na Q, eu tenho 2 subníveis, o S e o P. Então, que fique bem atentos. A camada K é a camada 1, a camada L é a camada 2, a camada M a 3 e assim sucessivamente. Observe, então, que a camada Q é a camada 7, é a 7ª camada do átomo, é a camada mais externa, né? Atenção aqui para os subníveis. Cada subnível tem um número máximo de elétrons que eles suportam, tá? Então, por exemplo, o subnível S suporta somente 2 elétrons. Já o F suporta até 14, tá? Então, como que eu vou fazer a distribuição eletrônica do magnésio? Sabendo que ele tem 12 elétrons. Eu vou começar, então, pela camada K, né? Quantos elétrons cabe na camada K? Bom, cabe 2, porque o subnível S cabe 2 elétrons. Por que eu escolhi começar pela camada K? Porque eu tenho que seguir o diagrama de Linus Pauling, né? Então, aqui, pela seta do diagrama, nós sabemos que temos que começar pelo 1s, né? E no 1s cabe 2 elétrons. Seguindo, então, 2s2. Por quê? Porque no S cabe 2 elétrons. Então, a gente já tem aqui 4 elétrons. Faltam
8 elétrons, né? Seguindo o diagrama, a gente tem, então, 2p6, porque no subnível P cabe 6. Se eu parasse aqui, nós teríamos 10 elétrons. Mas ainda faltam 2, então, 3s2, completamos aí a quantidade de elétrons que tem no átomo de magnésio. Paramos por aqui, porque a gente conseguiu alcançar os 12 elétrons. Coisas que nós temos que observar, né? A distribuição eletrônica em subníveis ficou dessa forma, né? Seguindo o diagrama, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. Por camada, ficou assim: na camada K cabe 2 elétrons, na camada L cabe 8 elétrons e na M cabe 2 elétrons. Então, vocês vão assistir isso aqui e vão tentar resolver as questões 7 e 8 do roteiro de vocês. A questão 9 do roteiro, ela também é de interpretação. Se você estiver lendo o tema 3, você vai conseguir resolver a questão 9. E a 10 é a seguinte, né? Você vai colocar verdadeiro ou falso para essas afirmações que estão aqui. Você tem aqui o átomo de magnésio novamente. Só que está acontecendo aqui uma modificação nesse átomo, né? Aqui ele está na forma estável e aqui ele não está mais estável. Aconteceu algo com ele e eu quero que você interprete para mim o que aconteceu. Para você interpretar, você precisa lembrar da nossa aula em que eu falo sobre elemento químico, né? Se você não se lembra, bom, eu vou lembrar agora para você. Todo elemento químico ele é representado por uma letra maiúscula e às vezes uma maiúscula e uma minúscula, como é o magnésio. Nós temos o M maiúsculo e o G minúsculo. Aqui é um elemento químico qualquer, tá? Só um exemplo. No índice inferior esquerdo, a gente tem um número atômico que é representado pela letra Z. Então, todo número que vier no canto esquerdo inferior é o número atômico desse átomo, tá? O número atômico é igual ao número de prótons, tá? Se esse elemento químico estiver no estado fundamental, a gente automaticamente sabe o número de elétrons dele. Ok? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons, se ele estiver no estado fundamental. Aqui no índice superior é a massa desse átomo, tá? Então, vai ter se tiver um número aqui em cima, é a massa. O que é a massa? A massa é a soma dos prótons mais dos nêutrons desse átomo, tá? Então, se eu somar os prótons e os nêutrons, eu vou ter a massa do átomo. Beleza. No canto superior direito, se você tiver um número aqui, significa a carga, né? Se o número for 0, é porque o átomo está no estado fundamental, ou seja, ele não está ionizado, tá? E se ele estiver no estado fundamental, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, como eu falei para vocês. Mas se ele estiver ionizado, vai ter aqui ou um mais alguma coisa ou um menos alguma coisa. Então, se for o mais, ele é um cátion, né? Significa que ele perdeu elétrons, ele ficou positivo. E se for o menos, ele é um ânion, né? Significa que ele ganhou elétrons e ele ficou negativo.